Olá, esse vídeo eu pretendo abordar alguns aspectos de retas especificamente no plano cartesiano. Então eu vou agora aqui apresentar as possibilidades de duas ou mais retas, a princípio vou começar com duas, de como que essas retas podem aparecer no plano cartesiano. Então vamos lá. Duas retas no plano podem ser concorrentes em um único ponto, podem ser paralelas e podem ser concorrentes em todos os pontos. A gente chama isso de coincidentes. Quando as retas são concorrentes em um único ponto, a gente tem que a intersecção entre a reta S, por exemplo, aqui desenhada, e a reta R, determina o ponto P. Quando elas são paralelas, a gente diz que a intersecção entre a reta R e a reta S ela é vazia, não tem nenhum elemento de intersecção. Quando elas são coincidentes, a intersecção entre a reta R e a reta S é a própria reta R, ou a intersecção entre R e S é a própria reta S. Uma das consequências de geometria analítica é que, se duas retas são concorrentes, basta que as inclinações delas sejam diferentes, ou seja, o coeficiente angular da reta R tem que ser diferente do coeficiente angular da reta S. Na verdade não é que tem que ser, né, mas isso é o que vai acontecer. Ao contrário, se as retas forem paralelas, então qualquer transversal que cortar essas retas vai produzir entre elas, entre essas retas e a transversal, o mesmo ângulo. Então isso vai implicar que os coeficientes angulares das duas retas são idênticos. E se as retas são coincidentes, a gente pode dizer, a grosso modo, que as equações são idênticas. Eu vou escrever aqui isso, porque fica mais fácil de entender o que vai acontecer. Então, as equações são idênticas, ou podem ser reduzidas a equações idênticas. Bom, com essas observações, a gente já consegue fazer algumas previsões aí quando a gente encontrar duas retas ou duas equações de retas. Se eu tiver então duas equações, a primeira coisa que eu preciso observar é o coeficiente angular, e aí eu já consigo mais ou menos saber o que está acontecendo, né? Já é uma primeira observação. Mas o que eu queria tratar aqui, salvo os casos de paralelismo e coincidência, são os casos de concorrência. Então, eu gostaria de trabalhar um pouco com uma concorrência especial. É o caso da concorrência onde duas retas concorrentes formam um ângulo de 90 graus. A gente diz que essas retas são ortogonais quando isso acontece. Bom, vou tentar aqui fazer uma explanação sobre o que deve acontecer com os coeficientes angulares dessas retas quando elas são ortogonais. Para isso, eu vou desenhar um triângulo retângulo e vou tirar algumas conclusões a partir desse triângulo, depois eu volto para aplicar aqui nessas retas. Vamos ver. Então eu tomei aqui as retas R e S ortogonais e fechei um triângulo retângulo para poder elaborar algumas conclusões. Então, eu vou partir do seguinte princípio. Se eu tenho um triângulo retângulo fechado, eu sou capaz de conhecer os ângulos internos desse triângulo. Então, suponha que tenhamos um ângulo alfa, ok? E o outro ângulo que eu quero procurar não é esse ângulo aqui, mas o externo desse ângulo, que é esse ângulo de fora aqui. Deixa eu trocar de cor. Assim. Então esse aqui eu vou chamar de ângulo beta. Por que eu estou escolhendo esse ângulo de fora? Porque eu posso considerar essa reta branca aqui como sendo o eixo X. E aí eu tenho de fato que o ângulo de inclinação da reta R é o ângulo beta em relação ao eixo X, e o ângulo de inclinação da reta S em relação ao eixo X é o ângulo alfa. Então eu consigo tirar algumas conclusões, eu preciso tirar algumas conclusões a partir dessa configuração para poder fazer alguma afirmação, se possível. Bom, se esse cara aqui de fora é beta, então esse ângulo interno aqui, ele vale 180 menos beta. É o suplementar do beta.
180 menos beta. Vou fazer melhor. Ok, então com isso eu preciso lembrar de uma coisa, né, sobre os coeficientes angulares, é que o coeficiente angular da reta S, ele é a tangente de alfa. E o coeficiente angular da reta R é a tangente de beta. Vou tentar também fazer uma relação entre a tangente de beta e a tangente de 180 menos beta, porque o ângulo interno do triângulo é 180 menos beta. Então, para isso, eu vou desenhar aqui o círculo trigonométrico, vou desenhar o eixo da tangente, marcar um ângulo beta. Por exemplo, se o ângulo beta estiver aqui, o suplementar dele, que é o 180, eu vou até 180, depois eu volto beta, vai estar aqui, ó. Então esse aqui é o 180 menos beta, e esse aqui é o beta. Para calcular a tangente, eu prolongo uma reta que passa no ângulo e no centro da circunferência, onde tocar no eixo da tangente, essa altura aqui significa a tangente de beta. Se eu fizer o mesmo raciocínio para a tangente de 180 menos beta, eu vou encontrar que aonde tocar aqui nesse tamanho aqui, que esse aqui ele vale a tangente de 180 menos beta. Essas duas tangentes têm o mesmo valor absoluto, mas uma é oposta da outra. Então eu posso concluir que a tangente de beta vale o oposto da tangente de 180 menos beta. E aí tanto faz se é assim ou se é do outro jeito. Menos tangente de beta igual a tangente de 180 menos beta. Com isso eu tenho aqui 3 anotações importantes antes de fazer alguma consideração dentro do triângulo retângulo. Agora voltando para o triângulo retângulo, eu vou dar um nome nesses catetos para verificar algo que acontece nesse triângulo. Então eu chamei um cateto de A, outro cateto de B, e o que eu quero fazer aqui é montar as tangentes desses ângulos internos aqui. Então se eu calcular dentro desse triângulo a tangente de A, de alfa, eu vou ter que ela vale o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E se eu fosse montar a tangente do ângulo interno, né? Então o ângulo interno é 180 menos beta, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí eu vou utilizar a última informação obtida, que é essa daqui, de que a tangente de 180 menos beta é igual a menos tangente de beta, e vou substituir aqui, ó. Então eu posso escrever que esse cara aqui, ele é também menos tangente de beta igual a A sobre B, e se eu multiplicar dos dois lados, eu posso chegar à seguinte conclusão. Multiplicando, né, por menos um dos dois lados, eu vou chegar que a tangente de beta é igual a menos A sobre B. E desse modo, se a tangente de alfa ela vale o M de S, então eu sei que o M de S vale B sobre A. Do mesmo modo, a tangente de beta vale MR, então MR vale menos A sobre B. E agora eu sou capaz de talvez fazer alguma afirmação entre MR e MS. Se eu olhar para as duas expressões, o MS é B sobre A e o MR é A sobre B. Então um é o inverso do outro. E também é o oposto, né? Um é positivo, o outro é negativo. Então um é o inverso oposto do outro. Para eu entender melhor, eu vou multiplicar as duas e ver o que acontece. Então vou subir aqui a tela. Eu vou então executar MS vezes MR. Isso vai dar MS é B sobre A,
MR é menos A sobre B. Mudei a configuração aqui. Então, MS vezes MR é B sobre A vezes menos A sobre B. Menos com mais vai dar menos. Se eu fizer essa conta, eu vou ver que B dá para dividir por B, que é 1, e A dá para dividir por A. Então, a resposta dessa conta é menos 1. Então, eu chego à seguinte conclusão, que se R é ortogonal a S, esse aqui é o símbolo de ortogonalidade. Se R é ortogonal a S, então o coeficiente angular da R vezes o coeficiente angular da S é igual a menos 1. E aqui a gente então chega na relação importante. Então, se eu tiver duas retas ortogonais, basta que eu descubra, quer dizer, se eu tiver duas retas e eu não sei nada sobre elas, eu vou lá e calculo o coeficiente angular delas. Se forem iguais, elas são paralelas ou concorrentes. Aí eu preciso verificar a equação. Mas caso esses coeficientes angulares sejam diferentes, eu ainda preciso multiplicar eles entre si, e se o valor der menos 1, eu posso concluir que essas duas retas elas são ortogonais. Isso é uma relação bem forte e que ajuda, sem ter que desenhar as retas, a entender mais ou menos aí como que os ângulos dela, quais são os ângulos que essas retas, pelo menos para a ortogonalidade. Para ilustrar, eu vou tomar aqui um exemplo para verificar essas informações. Então, eu tenho aqui, vou inventar aqui uma reta, quer dizer, inventar não, né? Já procurei aqui uma reta, por exemplo, V de equação x menos y mais 3 igual a 0. E uma reta T de equações x mais y menos 3 igual a 0. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é calcular o m de v. Tem várias técnicas, eu vou usar aqui a mais rápida por enquanto, que é isolar o y. Então, vou jogar o y para lá. Então, vai ficar x mais 3 é igual a y. Significa que y é igual a x mais 3. Quando isso acontece, aquele que acompanha o x é que é o coeficiente angular. Então, esse cara aqui, o coeficiente angular dessa reta é 1. Então, o m de v é igual a 1. E calcular o m de t. Já deixo o y aqui desse lado, jogo o x e o 3 para lá, vai ficar que y é igual a menos x mais 3. Então, o coeficiente angular de t vale menos 1. Nesse caso está bem claro, né? Então, esses coeficientes angulares são diferentes. Se eles fossem iguais, eu poderia verificar se elas são paralelas ou coincidentes, mas eles são diferentes. E agora, para verificar se elas são ortogonais, eu multiplico os dois. Então, eu faço mv vezes mt, e que vai ser 1 vezes menos 1, e isso dá menos 1. Então, eu posso concluir que, então, eu cheguei à conclusão que mv vezes mt é igual a menos 1, então, logo, v e t são ortogonais. Ou posso escrever assim, né? V é ortogonal a t. Bom, a título de verificação, eu vou para o GeoGebra agora, só para conferir essa estrutura aqui. Então, vamos lá. Aqui no GeoGebra, então, eu já meio que predefini as funções. Então, eu tenho a reta t, que aqui está como f, mas a reta t é o x menos y mais 3. T não, desculpa, a reta v. A reta v é essa aqui, x menos y mais 3, está aqui. A outra reta, a reta t, é x mais y menos 3, está aqui. Vou puxar um pouco para baixo. Eu fiz a intersecção dessas duas retas está aqui no ponto A. E aí, para desenhar o ângulo aqui no GeoGebra,
eu marquei mais 2 pontos, um ponto B na reta, na primeira reta, e um ponto C na outra reta. E aí eu fiz o ângulo entre CAB, e o ângulo entre CAB é esse aqui de alfa de 90 graus. Então, confere. Então, se eu conseguir calcular o coeficiente angular de uma e o da outra, multiplicar esses dois coeficientes angulares e der o número 1, então eu posso concluir que essas retas são ortogonais. Ok, vamos voltar ali para a lousa. Tomei aqui um outro exemplo de duas outras retas. A reta x mais y mais 1 igual a 0 e a reta 3x mais 3y mais 3 igual a 0. Vou calcular o coeficiente angular delas. Então, para isso, eu vou isolar o y da reta g. E aí ficaria y é igual a menos x menos 1. Então, o coeficiente angular da reta g é o que acompanha o x, que vale menos 1. E aqui, na h, isolando o y, primeira etapa ficaria 3y igual a 3x negativos menos 3. Dividindo os dois lados por 3, eu vou ter que y é igual a menos x menos 1. E o coeficiente angular aqui vale menos 1 também. Então, quando eu chego nesse ponto, eu verifico que os dois coeficientes angulares, MH, os dois coeficientes angulares são idênticos, né? Os dois valem menos 1. Então, de saída, essas retas são paralelas. Agora, eu preciso verificar se elas não são coincidentes. Se elas forem coincidentes, elas devem ter as mesmas equações. Mas se eu olhar lá para a equação da H, eu verifico que eu tenho ali um fator comum, né? O 3 ele repete nas três sentenças. Se eu colocar esse fator comum em evidência, então ficaria 3, aí ficaria x mais y mais 1 igual a 0. Dividindo os dois lados por 3, eu teria que x mais y mais 1 é igual a 0, né? 3 por 3 dá 1, 0 por 3 dá 0. E essa equação aqui, ela é idêntica à equação de G. Então, a gente pode concluir que G e H, além de serem paralelas, elas são coincidentes. Para ilustrar, eu vou para o GeoGebra agora, verificar como que isso vai ficar. Bom, estamos aqui. Eu fiz aqui Fiz aqui então a G e a H. A G é essa aqui. Está em azul aqui clarinho. A H é essa aqui, que está em amarelo. E aí eu vou sobrepor as duas, na verdade eu vou plotar as duas. E eu tenho uma em cima da outra, tá? Então, essas retas são coincidentes. E aí a gente verificou porque elas têm as equações idênticas, né? Idênticas quando eu simplifico uma delas. Com isso, o resumo desse vídeo, né, voltando aqui ao início, é que se duas retas são concorrentes, o coeficiente angular delas será diferente. E ele sendo diferente, se eu multiplicá-los MR vezes MS, por exemplo, e isso der menos 1, eu posso concluir que essas retas são ortogonais. Se os coeficientes são iguais, elas já são a princípio paralelas. Aí eu preciso verificar se as equações são idênticas. Se as equações são idênticas, as retas serão concorrentes. Caso elas não sejam idênticas, a gente verificou só a igualdade entre os coeficientes angulares, a gente pode concluir que as retas são paralelas. Essa foi uma discussão breve sobre as condições de retas no plano e espero que vocês tenham bons estudos, né? Então, até breve.